querido internauta, eu sou o pastor Fábio Silva, da Igreja Batista Atos da Promessa, e quero compartilhar com você neste momento um texto que se encontra na Palavra de Deus, uma palavra profética para abençoar a tua vida neste momento, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 11 em diante, que diz assim, olha: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, preste atenção. Nós vemos aqui a história de dois homens. Abraão, que tinha ali a bênção de Deus, uma promessa de Deus para se cumprir, e Ló, que acompanhou Abraão e que fez parte dessa promessa. Mas o episódio em questão é quando Abraão disse para Ló que ele poderia escolher para onde ele quisesse ir, porque a terra naquele lugar não conseguia produzir para eles alimentar o seu gado, de tão próspero que eram esses homens. E a Bíblia diz que Ló fez a sua escolha, e eu quero falar sobre a escolha de Ló, e tem sido a escolha de muitos de nós nos dias de hoje, porque nós temos aí muitas pessoas que na ânsia, na afã de prosperar, têm tomado decisões erradas, como Ló tomou. Ele tomou uma decisão que poderia trazer prosperidade para a família, para ele e sua família, mas ele não preservou a sua família com a decisão que ele tomou, porque ele foi para um lugar bonito, mas era onde o que estava imperando era o pecado. E nós vemos que a Bíblia diz, no livro de Gênesis também, capítulo 19, versículo 1, diz assim, ó: E ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Isso quer dizer, Ló agora, depois de estar armando a sua tenda até chegar em Sodoma, ele já estava no lugar do pecado. E ele já convivia com tanta naturalidade com o pecado, que ele descansava à porta do pecado. A Bíblia diz que ele estava sentado à porta do pecado, à porta de Sodoma. Mas quando ele viu os anjos de Deus, ele se prostrou. Isso aí quer dizer que Ló, por mais que ele estava errado, mas ele tinha ainda um temor de Deus no seu coração. E ele se prostrou ali diante daqueles anjos de Deus. E a notícia se espalhou de que tinha visita na casa de Ló, e os homens daquela cidade foram para tentar violentar aqueles anjos. E Ló, que já estava envolvido com aquela situação de pecado, mais uma vez ele expõe a sua família, agora de uma maneira mais intensa, mais direta, porque a Bíblia diz que então Ló, ele chegou para aqueles homens e ofereceu as suas próprias filhas para serem violentadas sexualmente por aqueles homens que eram maus, pecadores. Então nós vemos que a solução que Ló tentou tomar para aquele problema não foi uma solução bem acertada. Primeiro, ele não deveria ter ido para Sodoma, mas já que estava lá, ele poderia pelo menos ter se redimido. Mas nós vemos que ele foi corrompido pelaquela sociedade. No versículo de número 6 diz assim, ó: E saindo-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas, virgens, eu vos-las trarei-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Então veja só, se ele reconhecia que aqueles homens eram de Deus, Deus poderia ter dado uma outra solução, como deu para Ló. Ló não precisava expor a sua família. Quando ele expôs as filhas dele a serem violentadas sexualmente com a autorização dele, ele estava tomando mais uma solução errada para o seu problema. E quantos de nós também tomamos soluções erradas para os nossos problemas, enquanto é Deus que gostaria de cuidar de nós? E nós vemos que depois, fato é que Deus tomou
a decisão, a solução para aquele problema. A Bíblia diz no versículo 10, porém os homens estenderam as mãos, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira ao que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então, eu entendo que Deus está nos dizendo, neste momento, que Ele quer cuidar de nós. A decisão de Ló não foi uma decisão muito acertada. Ele não tinha solução para aquele problema, mas Deus tem. Deus tinha. De repente, você que está me ouvindo, me assistindo, você não tem solução para o seu problema. Mas eu quero te dizer que Deus tem a solução. Ló tomou uma decisão não acertada, mas nem por isso Deus desistiu de Ló. Que nós vemos que o Senhor continuou a tentar tirar Ló daquela situação. Mas ele já estava com a visão toda turvada, com a visão toda problemática. Então eu quero falar com você, que quem sabe você está vivendo a mesma situação de Ló. Você tentou tomar uma decisão, ou tomou uma decisão, mas não muito acertada, uma decisão errada, e hoje você, ouvindo e nos assistindo, você se redimiu. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer te perdoar, Ele quer te libertar, Ele quer te livrar, mas é necessário que você compreenda que nenhum sucesso na tua vida pode valer o fracasso da tua família. Você depois pode continuar lendo, no capítulo de número 19, nós vemos ali que a família de Ló, ela foi se destruindo, foi se decompondo, a ponto da sua mulher, não respeitando a voz de Deus, olhar para trás e virar uma estátua de sal, a ponto das suas próprias filhas, aquelas mesmo, isso, que ele queria as dar para serem violentadas, elas enveredarem a Ló e manterem relação sexual com ele. Olha que abominação, meus amados. Aí acabou a família de Ló. A destruição foi total na família dele. Tudo porque um dia ele fez uma escolha errada, uma escolha não acertada. Por isso eu quero orar por você neste momento, para que o Senhor possa dar a você e também a mim a sabedoria de tomar as decisões certas, não olhando para as aparências, mas sim olhando para aquilo que Deus quer fazer conosco. Por mais que Ló escolhesse o pior lugar, mas Deus ia fazer Ló prosperar, assim como Deus fez Abraão prosperar, mas Ló olhou para aquilo que era melhor aos olhos dele. E isso não quer dizer que o que seja melhor aos nossos olhos seja a vontade de Deus para nós. Então, vamos orar neste momento. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida deste internauta, pedindo ao Senhor que, pelo Teu Espírito Santo, venha dar sabedoria, graça, para que ele possa tomar decisões acertadas e que seja repreendido, ó Deus, toda ação do inimigo contra a vida deste internauta. Quem sabe ele tomou uma decisão precipitada que afetou a sua família, trouxe desestabilidade, mas o Senhor é poderoso para efetuar um grande milagre. E neste momento, Pai, eu clamo por um grande milagre nesta família e eu abençoo a vida deste internauta em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.